Isso, Vitor Lupato. Estamos em contato agora, ao vivo, na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, às 10h41, com o diretor executivo do PROCON de São Paulo, Luiz Orsatti Filho. Obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Bom dia, Luiz. Bom dia, Gubato. Bom dia, Lupato. Bom dia a todos aí dia. da Rádio Bandeirantes. Esse é um assunto, né, que foi levantado aqui pela nossa audiência e claro que a gente precisa esclarecer com o PROCON de São Paulo para que o ouvinte não tenha dúvida, ainda mais no momento em que as praias estão cheias, né, é verão, férias escolares, então a gente precisa entender direitinho, né, o que a gente tem acompanhado, que os nossos ouvintes nos relataram, tem até mensagens aqui de áudio, com relação a essa cobrança antecipada, esse pagamento mínimo, uns até chamam de day use, não é? Então a gente queria entender, por gentileza, o que pode, o que não pode, os valores têm que ser colocados ali numa tabela, a barraca, o quiosque pode oferecer esse serviço, se sim, o preço tem que ser colocado já antes, não pode ser depois negociado. Quais são as orientações, por gentileza, hein, Luiz? Bom, Gubato, de fato é uma questão que, enfim, no verão sempre se arrefece a questão, por isso que preliminarmente nós já atuamos com relação aos PROCONs dos municípios que têm, enfim, praias, cidades litorâneas, para intensificar não só a fiscalização, mas também a orientação com relação a esses ambulantes, esses fornecedores. Importante questão, a questão sobre, é uma área pública, praia é uma área pública. Então, para este comerciante atuar, ele precisa de uma autorização, um alvará da municipalidade. E este alvará delimita ali com relação às cadeiras, às mesas que ele pode, de fato, utilizar para exploração. A questão de pagamento antecipado, é claro que não pode, isso é vetado pelo Código de Defesa do Consumidor, e não importa se o nome é day use, etc, etc. O que pode? Ou este comerciante, este ambulante, ele pode oferecer de maneira gratuita ou onerosa a locação dessas cadeiras e guarda-sol com relação ao consumidor. Afinal de contas, é uma prestação de serviço. O que ele não pode? Não pode cobrar antecipadamente, não pode condicionar a oferta desta cadeira, deste guarda-sol, com relação a um consumo mínimo a este, enfim, o seu carrinho, o seu estabelecimento. Isso ele não pode. Então, a oferta da cadeira pode ser gratuita, mas pode também ser onerosa e ser cobrado isso. E este preço deve ser previamente ofertado, indicado de maneira clara a este consumidor. Então, no cardápio de serviços, além de todos, enfim, alimentos, bebidas, deve constar também essa informação com relação à eventual cobrança dessa cadeira, deste guarda-sol. A informação deve ser prévia para que o consumidor faça a sua avaliação e assim deseja utilizar. Então, cobrança antecipada não pode, venda casada não pode. O que pode? Pode cobrar com relação a esta cadeira e esta cadeira, esta guarda-sol. Com relação a valores, de fato, não há um tabelamento com relação a este serviço de oferta dessa cadeira, desse guarda-sol. O que o código ele pune, ele veta, é a questão de cobrança de valor, uma vantagem excessiva deste consumidor, em face deste consumidor. Isso é vetado. Então, não há uma tabela, mas há um princípio que impede que este fornecedor exige uma vantagem excessiva do consumidor. Como é algo genérico, não é algo especificamente tabelado, cabe a cada caso ser avaliado tanto pelo consumidor e, claro, pelo PROCON que possa, no momento da fiscalização, atuar. Então, preços abusivos, em tese, podem ser fiscalizados e esse comerciante, claro, ser, enfim, sancionado, ser multado. Mas tudo isso deve ser previamente informado. Então, o consumidor vai na praia, ele deve, primeiramente, buscar esses ambulantes que tenham, de fato, autorização da municipalidade. Segundo, que haja, de fato, a indicação prévia deste preço por este serviço, seja, enfim, da guarda-sol, da mesa, da cadeira, enfim, isso deve ser previamente informado.
E consumidor, documente, tire foto, busque vídeo, busque a informação com relação a este alvará para que não tenha problema. Uma questão que ocorre muito é a questão esse ambulante que oferece essa cadeira, cobra por essa cadeira e exige uma consumação mínima. Isso é vetado pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, é uma prática abusiva. Então, o consumidor, que assim que for informado dessa prática, deve fazer uma denúncia, não só ao PROCON, seja pela internet, ou buscar uma guarda civil que faz, enfim, a fiscalização, ou um fiscal da municipalidade, e documente, seja por vídeo, por áudio, enfim, o consumidor deve documentar tudo que ele está, enfim, ocorrendo. E uma coisa também é que somos muito consultados. Aquele ambulante que oferece a cadeira para, enfim, esse consumidor, e é pago essa cadeira, este consumidor, ele pode consumir bebidas que ele leve, enfim, no seu cooler? Sim, ele pode. Por isso que não é a prática abusiva, a prática dessa consumação mínima, de obrigatoriamente consumir naquele ambulante. Afinal de contas, ele está ali pagando, quando é cobrado, pela locação do guarda-sol e daquela cadeira. Então, de uma maneira geral, é isso. E consumidor, caso tenha, enfim, se sinta prejudicado, ele deve fazer uma reclamação. Busque o site do PROCON do Estado, que é o procon.sp.gov.br, junte vídeo, junte foto, exige inclusive nota fiscal, que nós faremos a fiscalização, eventualmente podemos sancionar esse ambulante, mas o mais importante é que ele, enfim, tenha esse momento de lazer de uma maneira respeitosa, com base no Código de Defesa do Consumidor. Bom, então, resumindo toda essa informação completíssima que o senhor acabou de trazer, a cobrança de aluguel por guarda-sóis e mesas e cadeiras, ela pode acontecer desde que a cobrança seja feita ao fim do uso e com o preço dito ao consumidor antes da utilização de qualquer tipo de equipamento. A consumação mínima é expressamente proibida. Inclusive ontem, quando os ouvintes levantaram essa questão, nós fomos atrás, a equipe aqui da Rádio Bandeirantes, de todas as prefeituras citadas. E todas citam, se eu não me engano, é o Código 39, é o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que fala em venda casada. Esse é o motivo da proibição, né? Exatamente, Lupato. O artigo 39, inciso 1º, a questão da venda casada, que é proibida. Então, não pode condicionar o uso ou a locação desta cadeira ao consumo e um consumo mínimo naquele ambulante, naquele carrinho, enfim. E isso é expressamente uma prática abusiva e vetado pelo Código de Defesa do Consumidor. Olha, e tem aqui um ouvinte fazendo uma pergunta que surgiu muito ontem. Vamos colocar aqui o áudio e depois a gente contextualiza. Bom dia, Band, Emerson de Santos. Eu gostaria de saber do entrevistado uma questão que já foge um pouco do comercial, que ele está se atendo bastante, que é a questão de algumas praias, tem a faixa de areia bem pequena, e você chega com o seu guarda-sol, sua cadeira, e já não tem espaço mais para montar. Sendo que o comerciante está com, às vezes, 20, 30 guarda-sol e cadeira, alguns até vazios e já montados. A princípio, eu teria direito de pegar um guarda-sol do comerciante e cadeira, desmontar e ocupar aquele espaço? Um abraço a todos. E nem sempre com praias de faixa de areia menor. Às vezes, as praias que são grandes aqui do litoral, elas também, às 6h30, 7 horas da manhã, já estão tomadas pelos guarda-sóis que são montados e algumas vezes, quando alguém chega à praia, tem guarda-sol que está vazio. Mas o que o estabelecimento faz? Domina aquele espaço. Há essa previsão do consumidor de, se quiser, usar aquele pedaço da faixa de areia com o seu próprio guarda-sol, com a sua própria cadeira e sem pagar nada? Olha, Lupato, essa questão de fato é muito importante, porque infelizmente acontece muito. Como a gente disse,
a questão desse serviço depende de uma autorização municipal, da municipalidade, que cabe uma fiscalização da questão de postura do município. E essa autorização, ela decorre, enfim, há todo um regramento, cada município faz o seu regramento, e ela delimita, olha, essa barraca tem autorização, e ela pode montar, enfim, 10, 15 cadeiras, 15 mesas com 60 cadeiras, por exemplo. O que ocorre muito muitas dessas barracas ultrapassa este número que está autorizado, e mais que isso, ela impede que neste espaço que ela ultrapassa, que outros consumidores, na verdade cidadão, possam utilizar um espaço público. Por isso que o consumidor, ao se sentir lesado, especialmente, ele deve, claro, é que no momento que isso acontece, falta informação, muitas vezes o fornecedor ele não é transparente, falta uma fiscalização da postura do município para que haja esse regramento cumprido pelo fornecedor. Mas o consumidor, ele não pode, o cidadão, ele não pode ser impedido de ir e verificar no espaço público, ainda mais democrático que é a praia, aqui, enfim, a praia do brasileiro. Estamos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, com o Luiz Orsatti, filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo, atendendo e ajudando toda a nossa audiência. Luiz, por gentileza, o PROCON já realizou autuações, verificações em loco, em quiosques, nas barracas, na orla, desde o início da alta temporada? Tem algum número, algum balanço já para compartilhar aqui conosco? Olha, nós sempre executamos, tanto a Operação Verão quanto a Operação Inverno, nós realizamos essas operações, essas ações em cidades de grande fluxo. Até o presente momento, não temos um grande número de reclamações específicas deste caso, mas na rede social temos recebido, sim, relatos de consumidores que estão sendo vítimas dessas ocasiões. Por este caso, que nós já articulamos com todos os municípios praianos aqui do estado de São Paulo, para que os seus PROCONs municipais, em conjunto com o PROCON do estado, intensifiquem não só fiscalizações, mas também orientações àquele fornecedor que muitas vezes, por um desconhecimento ou por uma falta, enfim, de um detalhamento, ele incorre nessas infrações. Por isso que é importante essa ação conjunta do estado com os municípios, especialmente esses municípios turísticos, praianos, que em razão do grande número do fluxo de consumidores aumenta e tem ocorrido esses problemas. Geraldo Proença, de Santos, nosso ouvinte, pergunta: o consumidor pode exigir a visualização da autorização do comerciante na praia? Sim, essa autorização ela deve ficar exposta para que justamente o comerciante ele comprove que ele é uma atividade regular, como se fosse uma loja qualquer. Por isso que sim, o consumidor é uma dica que a gente sempre dá. Busque esses comércios, esses comerciantes ambulantes, aqueles que são devidamente autorizados pela autoridade municipal. Isso já é uma garantia, um início de garantia que ali haja, enfim, cumprimento de todas as regras, que haja respeito, sim, ao consumidor. Uma outra pergunta que está chegando bastante aqui, inclusive um dos ouvintes foi o Antônio Matos, é sobre o preço em si nas barracas e como que isso pode se configurar um aumento abusivo no preço de uma porção, por exemplo. São pessoas, segundo aqui o Antônio, tem casa no Guarujá, ou seja, ao longo do ano frequenta as praias da região e percebe que custa até o triplo, a mesma porção entre setembro e depois dezembro, janeiro, quando começa a alta temporada. Como que funciona a fiscalização em relação a isso? Olha, de fato, não há um tabelamento. E, de fato, há a lei da oferta e da procura. Maior demanda, o preço, em tese, aumenta. O que a lei veda
é uma vantagem excessiva. E isso não está em percentuais. Por isso que cada caso é um caso, é levado também, eventualmente, a questão do histórico do preço ali praticado. Mas, de fato, não há um tabelamento que fala, olha, aumentou 10%, 50%, e isso caracteriza ou não caracteriza, em tese, uma vantagem indevida que está sendo cobrada do consumidor. Por isso que a melhor arma do consumidor é pesquisar. Pesquise e se informe antes de consumir. Tudo que é informado e pactuado antes, entre consumidor e fornecedor, claro, com base no Código de Defesa do Consumidor, fica bom para todo mundo e, afinal de contas, é um período de férias e que as pessoas estão para relaxar. Conversamos ao vivo no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, com Luiz Orsatti, diretor executivo do Procon de São Paulo, ajudando em alguns assuntos aí super importantes. É claro, né, que nessa época tem outras questões levantadas aqui pela nossa audiência, de estacionamento, né, de alimentação, mas a gente vai ter oportunidade em outro momento de seguir aqui com o Luiz, com o Procon também, nessa prestação de serviço. Luiz, obrigado, viu, pela atenção com a Bandeirantes e um bom ano. Obrigado, Gobato. Abraço, Lupado. Feliz 2016 com muito consumo e consumo consciente. Valeu, um abraço. 10h58, rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Na volta, o nosso bloco de esportes. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes.